Sherlock Holmes. Todo mundo conhece o nome, mas mais do que um detetive, ele é um verdadeiro enigma. E o maior mistério que ele deixou pra gente não tá em nenhum dos seus casos, mas sim na sua própria mente. Então esquece os crimes por um momento. Hoje, o nosso caso é outro. Vamos decifrar a arquitetura psicológica do detetive mais famoso do mundo, usando uma ferramenta de análise que, olha, é surpreendente. A nossa investigação vai muito além das cenas do crime. A gente quer saber o que ou quem, na verdade, é Sherlock Holmes. O que move esse cara? Qual é o centro de gravidade da existência dele? É essa a pergunta que a gente vai responder hoje. E para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta bem específica, a teoria das 12 camadas da personalidade. É muito importante entender que não estamos falando de rótulos, de caixinhas, é um modelo dinâmico. Aqui, a personalidade não é algo que você simplesmente tem, mas algo que você conquista. Pensa em cada camada como um novo centro de comando, que reorganiza tudo que veio antes. E aqui, tá a nossa principal ferramenta de investigação, a chave mestra dessa teoria toda. Para encontrar a verdadeira casa psicológica de alguém, o centro da pessoa, a gente precisa descobrir onde está a dor dela, onde dói. Qual é o seu principal desafio, a sua angústia fundamental? É essa a pergunta que vai ser a nossa bússola. E como o próprio mestre faria, vamos começar por eliminação. Vamos passar rapidinho pelas camadas mais básicas da existência humana e ver por que, para Holmes, nenhuma delas é o centro de tudo. As primeiras camadas, bem, elas lidam com o corpo, com a sobrevivência e o aprendizado básico. Holmes claramente não mora aqui. Ele trata o próprio corpo com um descaso absurdo, como se fosse só uma ferramenta para o cérebro funcionar. E o aprendizado? O sofrimento dele não é ter dificuldade para entender o mundo. Pelo contrário, o drama dele é o tédio. O tédio de decifrar tudo com facilidade demais. Então, essas camadas já estão mais do que dominadas. E agora a gente chega na camada 4. Essa é a camada da vida afetiva, da busca por felicidade, daquela necessidade que todo mundo tem de ser amado. Para a maioria das pessoas, esse é o centro do universo. E é exatamente aqui que a famosa frieza do Sherlock Holmes se torna a nossa pista mais valiosa. O contraste é gritante, né? Uma pessoa centrada na camada 4 vive buscando a aprovação dos outros, sofre horrores com a rejeição. Já o Holmes, ele é praticamente imune a isso. Ele não está atrás de amor, ele está atrás de informação. Toda aquela energia que uma pessoa comum gasta com afetos, ele pegou e transmutou, canalizou tudo para a paixão intelectual. A dor dele não é a falta de amor, é a falta de um bom problema para resolver. Ok, corpo e emoção já foram descartados. Agora vamos subir um pouco e analisar como Holmes se posiciona diante das ambições que movem quase todo mundo. Carreira, status, aceitação social. Vamos ver. A camada 6 é a do profissional, da vocação. É a pessoa motivada pelo resultado prático, pelo salário no fim do mês. E o Holmes é um profissional impecável, claro, mas o motor dele não é esse. O cara simplesmente recusa clientes ricos se o caso for chato e trabalha de graça se o quebra-cabeça for daqueles geniais. O pagamento dele não é em dinheiro, é a solução do mistério. E aqui, na camada 7, a dos papéis sociais, aí o contraste fica absurdo. A sociedade funciona com base em regras, em convenções, em respeito à hierarquia. E o Holmes, ele ignora tudo isso. Ele trata um rei e um mendigo do mesmo jeito. Dá tiro na parede do apartamento dele e despreza as convenções sociais. Ele não se encaixa em nenhum papel que já existe. Então, o que ele faz? Ele inventa o seu próprio, detetive consultor, o único do mundo. E aí a gente chega naquela frase clássica do próprio Holmes. Uma vez eliminado o impossível, o que restar, por mais improvável que pareça, deve ser a verdade. E a gente já eliminou o corpo, o afeto, o ego profissional e a sociedade. Então, o que resta? Estamos quase lá. Chegamos ao clímax da nossa investigação. Depois de descartar todas as camadas inferiores, a gente finalmente encontrou o verdadeiro endereço psicológico de Sherlock Holmes, o lugar onde ele realmente vive e respira. Ele reside na camada 9, a morada da personalidade puramente intelectual. E o que define essa camada? É o ponto em que a busca pela solução de um problema, seja ele qual for, se torna mais importante do que o próprio eu. A saúde, a segurança, a reputação, tudo isso vira secundário. Tudo pode ser sacrificado no altar da verdade. Fala sério, isso não é a descrição perfeita do Sherlock Holmes? Parece até que essa definição foi escrita pensando nele, né? Para o Holmes, resolver um enigma não é um trabalho,
É uma missão que se torna maior e mais importante do que a sua própria vida. A teoria faz uma distinção interessante entre dois eus: o empírico, que é o nosso eu do dia a dia, com manias e hábitos, e o poético, que é o nosso lado criador, o nosso intelecto. No caso do Holmes, a personalidade poética, o detetive e o lógico, simplesmente devorou, consumiu quase por completo a personalidade empírica. É por isso que ele parece uma máquina de pensar. A biografia dele se tornou irrelevante perto da sua obra. E aqui tem um ponto que é a chave da camada 9. As pessoas que vivem nesse nível não se contentam com os 5 sentidos. Elas inventam novos órgãos de percepção. A famosa ciência da dedução do Holmes é exatamente isso, um sexto sentido artificial criado e aperfeiçoado por ele que o permite ver coisas que para nós são totalmente invisíveis. Lembra da nossa pergunta inicial? Onde dói? Esse quadro resume tudo. A dor dele não é rejeição amorosa, não é fracasso profissional, não é inadequação social. A verdadeira angústia do Holmes, aquela que o leva para a cocaína, para a melancolia, é a falta de um desafio mental. A dor dele é puramente intelectual. O caso está encerrado. Ele vive, respira e sofre na camada 9. E só para confirmar nosso diagnóstico, para não deixar nenhuma ponta solta, vamos só dar uma olhada rápida por que ele não está nas camadas ainda mais elevadas, as camadas finais da consciência. Ele não é um moralista universal da camada 10. A justiça dele é pragmática, é caso a caso. Ele também não é uma figura histórica da camada 11 que molda o destino das nações. Ele resolve problemas específicos. E com certeza ele não é um místico da camada 12. A visão de mundo dele é lógica, materialista até o osso. A camada 9 é, de fato, o seu teto e o seu lar. E assim, a nossa conclusão fica bem clara. Sherlock Holmes é o arquétipo, o modelo perfeito do habitante da camada 9. Um homem que fez uma escolha radical. Ele trocou o calor da vida comum, da felicidade humana, pela beleza fria e implacável da verdade lógica. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta. Uma pergunta que não é mais sobre o Holmes, mas sobre nós mesmos e sobre essa escolha. A jornada dele é o auge da realização da mente. Mas nos força a questionar qual é o preço que se paga por essa dedicação absoluta. O que a gente perde quando a mente se torna tudo?